Fala amigos, tudo bem com vocês? Eu resolvi criar esse canalzinho aqui com o intuito da gente estar falando um pouco eh, sobre psicologia, sobre comportamento, sobre esses conhecimentos que a gente pode colocar em utilidade no nosso dia a dia. Eu vou usar os conhecimentos que eu adquiri nos meus 6 anos de graduação e nas coisas que eu estudei por fora também. E eu acredito que isso vai ser muito útil para muitas pessoas, porque esses conhecimentos eles são muitas vezes teóricos, mas eles têm uma aplicabilidade muito boa no dia a dia. E o meu papel aqui vai ser tentar trazer isso de uma maneira que seja facilmente aplicável para todo mundo que esteja escutando e que consiga aplicar, sabe, assim, de uma maneira mais prática, né? Porque muitos conceitos da ciência a gente acaba não entendendo porque não existe realmente uma pessoa que vá explicar para nós a maneira de se aplicar tal coisa. Ou muitas vezes existem explicações que não ficam muito bem entendidas, né? E o que eu quero trazer aqui são coisas que realmente têm aplicabilidade, que são comprovadas, que saem nos estudos científicos e que muitas vezes a gente não entende. Então precisa de um tempo e de um esforço para se diluir isso e fazer com que fique fácil para nós entendermos, né? E eu digo isso porque não é uma questão de trazer coisas que eu acho que sejam boas, mas sim questões que para mim funcionaram e para mim foram importantes. Então, eu acho que vai ser interessante de eu acabar trazendo essas coisas, porque são coisas para evoluir pessoalmente, evoluir no trabalho, questões de relacionamentos, questões de organização pessoal e questões que sejam realmente úteis, né, para nós dentro do nosso dia a dia. A gente vê muita falta disso, né? A gente não tem esse conhecimento em nenhum outro lugar, a escola não ensina, em casa muitas vezes a gente não tem uma noção mais específica dessas coisas. É, e a gente vê que hoje em dia, assim, falando mais diretamente, que isso faz muita falta, uma organização, uma noção de como o nosso comportamento funciona, como é que nossos pensamentos funcionam. Ah, então eu quero dar uma introduzidinha para vocês, porque eu quero fazer mais ou menos uma trilha de conhecimento. Eu vou falar disso um pouquinho mais nos próximos vídeos, mas para que a gente possa evoluir esse conhecimento juntos e que a gente lá nas aulas mais lá para frente possa resgatar esses conhecimentos que a gente vai, esses fundamentos que a gente vai começar a buscar aqui agora no começo. E, enfim, a gente vai começando a passar pelas aulas e o nosso conhecimento ele vai progredir e progredir em base, né? A gente vai ter a noção das coisas que a gente vai falando mais pra frente por causa das aulas que a gente teve, desses vídeos que a gente vai ter agora mais no começo, tá? Então a minha trilha, ela vai ter alguns módulos, tá? Eu vou trazer para vocês. Os primeiros módulos vai ser os fundamentos da psicologia e da mente, né? Que no caso é a base da base para a gente saber alguns conceitos básicos, que são bem úteis para a gente aprender os outros conteúdos. Bom, se vocês conseguirem entender essas primeiras bases da psicologia, todos os outros conteúdos que vão vir a seguir vão ser bem fácil não, né? Mas vão ser menos complexos, né? De se entender. No segundo módulo vai ter neurociência para o dia a dia. No caso, aqui já começa a entrar um pouquinho mais a prática, mas ainda assim tem um conhecimento mais técnico, para a gente entender como é que funciona, para depois a gente botar a mão na massa e mudar algumas coisas que a gente quer saber. Mas isso aqui da neurociência do dia a dia é tudo que acontece no nosso dia a dia que passa pelo nosso cérebro, tá? Então vai ser também um módulo introdutório bem legal. Depois o módulo 3, sim, que a gente vai entrar nos hábitos, rotinas e produtividade, que aí sim realmente vai ser uma questão mais aplicável, que a gente vai conseguir colocar esses outros temas, essas outras questões em utilidade, sabe? A gente vai conseguir fazer, botar a mão na massa e mudar algumas coisas que a gente acha que tem que mudar, tá? O módulo 4 a gente vai ter emoções, estresse e resiliência, né? A gente vai aprender como lidar com potenciais estresses, com potenciais emoções que nos fazem perder um pouco a lógica, né? Que nos perturbam. A gente vai entender um pouquinho mais. Esses módulos aqui que eu tô falando, cada um vai ter mais ou menos 10, 8, 12, 15 aulas, dependendo se os módulos forem mais longuinhos, tá? Mas é mais ou menos nessa média. Módulo 5, relacionamentos e sociedade, né? Que é
um módulo mais amplo, mas que as pessoas têm muita curiosidade de saber como se relacionar melhor, como entender melhor o outro. Também esse aqui vai ser bem legal, assim. A gente vai falar sobre temas bem relevantes e que muitas vezes não se fala em quase nenhum outro lugar, a gente escuta falar sobre isso, tá? Módulo 6, a gente vai ter pensamento crítico e racionalidade, né? A gente vai tentar racionalizar melhor nossos pensamentos, nossos sentimentos e emoções, e a gente vai conseguir ter essa linha de raciocínio sobre os nossos pensamentos e sentimentos. O módulo 7, eu quero tratar sobre felicidade em desenvolvimento pessoal, que aí depois que a gente vai entender sobre rotina, sobre como racionalizar melhor, como entendendo melhor nossos sentimentos, a gente vai para uma parte mais profunda, que no caso é o desenvolvimento pessoal, questões de felicidade, entender os nossos objetivos e onde a gente quer chegar e o porquê que a gente quer chegar neles, tá? O módulo 8 é transtornos de saúde mental, que aí vai ser coisas um pouco mais complexas, que a gente vai precisar de ter um pouco mais de complexidade e vai ter precisado trilhar todo esse caminho de conhecimento que a gente vai ter criado para entender esses conceitos, mas que são muito importantes que fora do curso de psicologia a gente se ouve muito pouco falar sobre eles e geralmente quando a gente escuta são coisas muito básicas, né? Então a gente vai entender um pouquinho melhor alguns transtornos que a gente precisa saber. E aí por último, né, no último módulo a gente vai ter exploração avançada, que vai ser os últimos trabalhos que a gente vai fazer, os últimos temas, que são as coisas mais complementares que a gente vai precisar saber também, mas que vão ser o último nesse trilho de conhecimento que a gente vai estar trilhando. Basicamente é isso que eu vou tratar nesses vídeos que eu vou fazer. Por enquanto é isso, mas eu com certeza vou adicionar algumas coisas também depois. Mas a gente vai ter bastante coisa para falar, bastante coisa importante e coisas que eu também vou me atualizando conforme o tempo vai passando. Eu também quero trazer, pelo menos uma vez por semana, um apanhado de algumas coisas que estão saindo nas notícias e também na questão científica, para a gente ter uma noção do que está saindo e se são coisas importantes ou não, e também comentar, né? E também comentar coisas que vocês também querem que eu comente e que a gente possa trocar uma ideia juntos, né? Eu também quero mais pra frente trazer alguns amigos aqui, profissionais também da área, profissionais de outras áreas da saúde, até algumas outras áreas fora da saúde também, pessoas interessantes que têm um conhecimento complexo dentro da área e que entendem da área que eu tenho certeza que vai poder ajudar bastante todo mundo que está assistindo. Então, basicamente, a minha ideia é essa. Espero que a gente possa construir também essas ideias juntos e que a gente possa trocar uma ideia e entender como é que o processo de criar o conhecimento funciona, tá? A gente pode fazer coisas diferentes ao longo do caminho, mas passar por todas essas partes vai ser bastante interessante e eu vou dar todo esse conteúdo gratuito. Eu vou tentar deixar também os artigos que eu uso para estudar cada tema desse. E de onde é que eu tiro esses conhecimentos? Porque tudo que eu vou trazer para cá vai ser embasado em alguma coisa, em algum artigo, algum livro interessante. E espero que vocês gostem e também possam dar sua opinião também nos comentários e possam deixar o gostei quando tiver gostado de algum tema interessante. Tá bom? Eu conto com a participação de todos que estão assistindo. Espero que gostem. E é isso aí. Valeu, muito obrigado.